Você já percebeu que, às vezes, a vida desmorona toda de uma vez, como se alguém tivesse puxado o chão por baixo dos nossos pés? É exatamente nesse tipo de momento que a maioria das pessoas pensam que Deus as abandonou. Mas e se, apenas e se, aquilo que você chama de destruição for, na verdade, a maior proteção que Deus já colocou na sua história? Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que perdeu tudo em questão de dias e que só descobriu mais tarde que cada perda era um livramento silencioso. Uma história real, intensa, cheia de reviravoltas espirituais e respostas que só aparecem quando a gente olha para trás. Porque existem fases em que Deus não fala, fases em que nada faz sentido, fases em que o céu parece de bronze. Mas e se esse silêncio for, na verdade, Deus trabalhando nos bastidores? O que você vai ver agora não é apenas uma narrativa. É um lembrete poderoso de que o sofrimento pode esconder milagres e que portas fechadas, às vezes, são atalhos para o propósito. Prepare-se. Essa história pode explicar coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, sem que você perceba. O vale começou numa madrugada gelada, quando Marta percebeu que já não tinha forças nem para pedir ajuda. Sentada no chão do quarto, com o rosto inchado de tanto chorar, ela sussurrava: Deus, por quê? Mas nenhuma resposta vinha, nenhuma sensação, nenhum sinal. Era como se o céu estivesse completamente fechado. Durante dias, Marta caminhou como quem carrega um peso invisível. Ela acordava perdida. Passava o dia tentando fingir que estava bem e voltava para casa exausta, mergulhando em um silêncio que parecia gritar dentro dela. Cada oração parecia bater numa parede. Cada tentativa de confiar soava vazia. Ela se perguntava se tinha feito algo errado, se Deus estava decepcionado com ela, se o abandono que sentia era espiritual. E mesmo tentando ser forte, havia noites em que simplesmente desabava, sozinha, encolhida, desejando entender o que estava acontecendo. O mais angustiante não era a dor, era a ausência, a sensação de estar falando com um Deus que não respondia. Mas o que Marta não sabia, e o público ainda vai descobrir, é que aquele silêncio não era rejeição, era construção, era proteção. Era Deus rearrumando a história dela por dentro, antes de transformar tudo por fora. Foi só muito tempo depois que Marta começou a enxergar aquilo que Deus nunca havia explicado, mas sempre havia feito. Cada peça caída da sua vida, na verdade, tinha sido movida por proteção. Uma proteção que ela só entenderia quando já estivesse forte o bastante para olhar para trás. Primeiro, veio a notícia sobre a empresa onde trabalhava. Uma investigação enorme estourou, levando vários funcionários à prisão. Ela lembrou da raiva que sentiu quando foi demitida e sentiu um arrepio ao perceber. Deus a tirou de lá antes que sua vida fosse destruída junto. Depois, descobriu a verdade sobre o ex-companheiro. Ele a traía há meses. O término brusco, que na época pareceu crueldade, agora surgia como um desvio divino, poupando-a de um ciclo emocional que a faria perder muito mais do que um relacionamento. E aquela amiga que desapareceu quando ela mais precisava? A ausência dela foi o golpe final, mas foi também o que empurrou Marta de volta para a oração. Sem distrações, sem ilusões, só ela e Deus. Cada revelação era um plot twist espiritual. Marta não tinha perdido, tinha sido guardada. E nada daquilo era coincidência, era livramento, era propósito em construção. Quando as revelações começaram a aparecer, Marta não se sentiu imediatamente forte, mas sentiu algo que não experimentava há muito tempo, um fio de esperança. Foi nesse período que ela voltou a orar. Não porque estava tudo bem, mas porque finalmente entendeu que não tinha mais para onde correr, a não ser para Deus. Suas orações eram simples, quebradas, às vezes apenas lágrimas. Mas pouco a pouco ela começou a perceber Deus nos detalhes. Não era uma voz do céu, nem um milagre espetacular.
Eram pequenos sinais, uma palavra num devocional, uma frase que alguém dizia sem perceber, um versículo que surgia como resposta exata para o que ela sentia. Marta começou a andar pela casa conversando com Deus baixinho, como quem reencontra um amigo antigo. E enquanto falava, algo dentro dela era reorganizado. A dor já não pesava como antes. A solidão já não assustava tanto. E pela primeira vez em meses, ela dormiu em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque entendia que não estava sozinha no processo. A cura de Marta não foi rápida, não foi fácil, mas foi real. Deus estava reconstruindo seu interior antes de revelar o que viria depois. Quando Marta já estava mais estável por dentro, ainda ferida, mas fortalecida, algo inesperado aconteceu. Uma amiga de infância que ela não via há anos enviou uma mensagem simples: "Você pode me ajudar num projeto social este fim de semana?" Marta quase recusou. Não se sentia pronta, não se sentia forte, não se sentia suficiente. Mas algo dentro dela sussurrou: "Vai." No primeiro dia no projeto, enquanto ajudava crianças e organizava doações, Marta sentiu algo reacender. Era como se sua alma, adormecida pela dor, respirasse de novo. Ali, cercada por pessoas simples, sorrisos verdadeiros e necessidades reais, ela reencontrou uma parte de si mesma que tinha sido apagada pelas perdas. Foi nesse ambiente que surgiu doutora Beatriz. Observadora, serena, impressionada com a forma como Marta lidava com tudo, com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. No final do evento, ela se aproximou e disse: "Você já pensou em trabalhar com isso de forma profissional?" Dias depois, veio o convite oficial: coordenar projetos sociais em uma fundação. O salário? Exatamente o valor que Marta havia pedido em oração meses antes. A porta não era qualquer porta, era a porta que Deus tinha guardado para o tempo certo. A entrada na fundação não foi apenas um novo emprego. Foi como se Marta tivesse finalmente encontrado o lugar onde sua alma encaixava. Todos os dias, ela chegava com a sensação profunda de que estava exatamente onde Deus queria que estivesse. Organizar campanhas, ouvir histórias difíceis, ajudar famílias, orientar voluntários. Tudo isso fazia o coração dela pulsar com um sentido que ela nunca havia experimentado antes. E quanto mais se dedicava, mais florescia. Pessoas começaram a notar sua sensibilidade, sua sabedoria tranquila, sua capacidade de enxergar além do óbvio. Marta não era apenas eficiente, ela era instrumento. Isso transformava ambientes. Foi nesse cenário que ela conheceu Gabriel, um voluntário comprometido, de fé sincera e presença serena. Não houve paixão imediata, nem aquela explosão romântica de filmes. O que nasceu entre eles foi algo mais profundo. Respeito, conexão espiritual, parceria silenciosa. Ele a observava de longe, admirando o modo como ela servia, e Marta sentia paz sempre que ele se aproximava. Aos poucos, sem perceber, o propósito de Marta deixava de ser apenas trabalho. Tornava-se missão, tornava-se chamado, tornava-se resposta divina às lágrimas que um dia ela derramou sozinha no quarto. O crescimento de Marta dentro da fundação foi tão evidente que alguns meses depois ela recebeu um convite inesperado: compartilhar sua história em um grande evento anual diante de centenas de pessoas. No início, ela hesitou. Recontar suas dores parecia abrir feridas antigas, mas sentiu no coração que aquilo não era sobre exposição, era sobre propósito. Quando subiu ao palco, suas mãos tremiam, mas assim que começou a falar, algo mudou. A voz que antes parecia frágil ganhou firmeza. Marta contou sobre as perdas, sobre o vale, sobre o silêncio, sobre as noites em que achou que não sobreviveria emocionalmente. E então revelou as partes que ninguém sabia, os livramentos, as portas fechadas que a salvaram, a transformação que nasceu da dor. O auditório ficou em silêncio absoluto.
Algumas pessoas choravam, outras oravam baixinho. Marta percebeu ali que sua história não era apenas dela, era um remédio para outras almas feridas. Foi nesse mesmo evento que uma equipe de mídia cristã se aproximou, interessada em gravar um documentário sobre seu testemunho. E a partir daquele dia, Marta passou a inspirar milhares de pessoas. Deus a colocou em um lugar de honra, exatamente onde ela nunca imaginou estar. Depois do evento e da repercussão do testemunho, algo começou a mudar também na vida pessoal de Marta. Gabriel, que sempre a observou com respeito e admiração, se aproximou com mais clareza. Em uma tarde tranquila, após finalizarem uma ação da fundação, ele pediu para conversar. Com o coração humilde, Gabriel disse algo simples, mas profundo. Marta, antes de qualquer sentimento, eu quero que você saiba que oro por você. Oro para que Deus te conduza ao melhor, mesmo que esse melhor não seja eu. A maturidade daquela declaração atingiu Marta de um jeito diferente. Ela não sentiu ansiedade nem confusão, sentiu paz, mas ainda assim decidiu fazer o que sempre prometeu a Deus: orar antes de tomar qualquer decisão que envolvesse seu coração. Naquela noite, Marta ajoelhou-se ao lado da cama e disse apenas: Senhor, se é de ti, confirma. Se não for, afasta com mansidão. E a resposta veio de um jeito que ela reconhecia. Não foi voz, não foi visão, não foi emoção intensa. Foi paz. Uma paz serena, firme, que parecia preencher cada espaço dentro dela. Ali, Marta entendeu. Deus não apenas estava conduzindo sua missão, estava conduzindo também seu coração. Algumas semanas depois da confirmação de Deus em seu coração, Marta recebeu um e-mail que a deixou paralisada por alguns segundos. Era um convite internacional. A fundação havia sido selecionada para participar de um congresso global de impacto social, e Marta havia sido escolhida para representar o projeto. Ao ler seu nome ali, destacado entre tantas pessoas, ela sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de gratidão. Deus estava a levando mais longe do que ela jamais imaginou. Quando contou a novidade para Gabriel, ele sorriu com aquele olhar firme que carregava fé e disse: Agora você entende? Tudo tinha um tempo, nada foi atraso, foi preparação. A viagem, as palestras, as portas abertas, as pessoas transformadas pelo testemunho, tudo foi confirmado como parte de um plano maior. E ao retornar à fundação, Marta fez algo que se tornaria simbólico. Deixou um bilhete na sala de entrada, escrito à mão, dizendo: Se você está passando pela dor agora, não desista. Às vezes, Deus te protege primeiro, para te honrar depois. Escreva nos comentários o que você precisa que Deus restaure. Deixe seu pedido de oração e compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam que Deus transforma perdas em propósito.